Muito boa noite, estamos ao vivo aqui pela live Cleverson Vale. Muito bom estarmos juntos aqui para a última live desta semana. Hoje, sexta-feira, faremos a última live da semana. Segunda-feira, teremos uma live com o Dr. Wagner Lopes Sanches, professor da PUC na área de pós-graduação, mestrado, doutorado em ciência da religião. Então, segunda-feira, às 21 horas. E terça-feira, às 20 horas, teremos uma live extra com o professor Marins, que ele é antropólogo, ele é consultor de empresas, ele vai falar a respeito de motivação e sucesso, terça-feira às 20 horas. Obrigado aí, Yasmin, que já está aqui com a gente. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que será o pastor Alexandre Rubens, que é psicanalista e também pastor. Ele vai falar a respeito de nervos à flor da pele. Nervos à flor da pele. Vamos aguardar a chegada dele para a gente começar a nossa live de hoje. Vamos aguardar a chegada do professor, do pastor Alexandre Rubens. Ademar de Barros já está com a gente também. Obrigado. Ademar foi membro da Igreja do Alexandre. Parece que o Alexandre também já chegou. Deixa eu ver se é ele. Eu creio que sim. Deixa eu convidá-lo aqui. Muito bem. Boa noite, pastor Alexandre. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, graça e paz, que bom revê-los. O prazer é meu. Graças a Deus, tudo bem contigo aí? Tudo, tá tudo Família? Que bom. Deixa eu te falar, embaixo aqui, não sei se você está vendo, parece um passarinho, mas não é um passarinho, é uma asa delta, um aviãozinho. Está vendo aí embaixo, não? sim, estou Você vendo. aperta, você aperta nesse aviãozinho, você chama quantos amigos quiser para assistir a live. É ao Ah, vivo, tá bom? legal. Aí você vai ver um leque de amigos seu aí, é só enviar para eles. Eles vão Ok, ter acesso à live. E ok. aí, é um prazer recebê-lo aqui na nossa live, pastor Alexandre. Eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite e disponibilizar o seu tempo para falar de um assunto da pandemia, né? Nervos à flor da pele. As pessoas estão. É, o casamento tem sido destruído, pessoas estão nervosas, pessoas estão apavoradas, e é um assunto que é o assunto do momento, não é verdade, pastor Alexandre? Verdade, é verdade. E é um período de muita reflexão também, porque a pandemia veio para fazer com que as pessoas também refletissem como está a sua qualidade de vida, seu padrão de vida, né? É verdade. Pastor Alexandre, além das pessoas que já estão com a gente aqui ao vivo, a nossa live é gravada e muitas pessoas terão acesso. Então, eu quero apresentar você aos nossos convidados. Ok, Alexandre Rubens da Silva, bacharel em teologia pela FABTEL, pós-graduação em exposição bíblica, pregue a palavra, liderança Next Level, Leadership Network, psicanalista clínico, formando em direito, palestrante, lecionou diversas matérias, homilética, liderança, seitas e heresias, casado há 27 anos com Enoi, pais de Ione, Jéssica, Alexandre Júnior e Felipe, professor na Faculdade Batista de Teologia, Fabtel, presidente da Associação Metropolitana Leste, Abamel, pastor da PIB em Ferraz de Vasconcelos há 11 anos e tem 16 anos de ministério. Esse é o nosso convidado de hoje e muito nos honra com a sua presença aqui, tá bom, pastor? amém, meu querido. Pastor Muito. Alexandre, Oi. pois não,
Eu quero começar perguntando, além da teologia, você tem a formação, que acabei dizendo aqui, em psicanálise. Por que decidiu estudar esse assunto? Ok. Uma boa noite a todos. Eu quero, nesse momento também, dar essa saudação, né? A graça e a paz a toda a minha igreja. Posso acompanhar aqui e ver que uma das nossas irmãs, que faz parte da diretoria da nossa igreja, irmã Yasmin, se encontra. Muito obrigado, irmã Yasmin. Eu quero também ressaltar que sou avô de 3 lindos netos, né, que amo muito, e de mais 7 netos que são da nossa igreja, né? Então eu quero destacar isso. Nós temos muita alegria de poder dizer o quanto Deus tem sido bom na vida destas pessoas da nossa igreja. Respondendo essa pergunta, pastor Cleverson, meu grande amigo também, que sempre está conosco na caminhada da nossa convenção, assim como também nos cursos, né, do Pregue a Palavra. Nós sempre temos assim o privilégio de estarmos juntos e crescendo juntos, e essa sede por aprendizado que fez com que nós nos conhecêssemos, né? E agradecemos a Deus, porque nós temos a alegria de ter o irmão ao nosso lado também. Muito obrigado, irmão, pela pergunta. E essa pergunta me remete a responder que a minha motivação que levou a fazer a psicanálise foi a mesma que tem me levado a fazer tantos outros cursos, como os irmãos viram aí no currículo. Meu motivo é abençoar, é poder usar meu dom, minhas qualidades, meu desejo de conhecer mais para poder compartilhar isto com as pessoas. Então, além da psicanálise, eu ainda sou formado em direito e tanto na psicanálise quanto no direito, eu tenho tido o privilégio de poder dizer, para a glória do Senhor Jesus, que eu estou usando todo esse conhecimento para beneficiar pessoas, para ajudar pessoas e para tornar a vida um pouco menos pesada para pessoas que estão em situações de dificuldades, né? Então, especificamente, tratando da psicanálise, eu fiz porque ela é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Eu tive o meu primeiro contato com esta área foi em 1995, quando fazia matéria de autocompreensão no seminário teológico. E foi a minha primeira passagem no seminário, foi a minha primeira experiência, porque até então eu fazia curso em Instituto Bíblicos. E quando senti o chamado, fui para o seminário. E quando cheguei no seminário, na minha primeira passagem no seminário, tive um encontro com a matéria de psicologia, tive um contato com a matéria de psicanálise, de autocompreensão. E ali eu pude perceber que estas ferramentas nas mãos de Deus pode capacitar o líder, a pessoa, não só o líder, mas qualquer pessoa, a poder não só se autoconhecer, mas também ajudar as pessoas nas situações em que elas estão vivendo. Então, foi com esse objetivo, foi com o objetivo também de poder entender-se melhor para relacionamentos interpessoais, porque nós sabemos que os seres humanos são verdadeiros labirintos quando se trata na arte de se relacionar, e também com o objetivo também de poder compreender os comportamentos, os sentimentos, as emoções das pessoas, com o objetivo mesmo de poder auxiliá-las, de poder ajudá-las nos momentos de dificuldade. Muito bem. Pastor Alexandre, antes da pandemia, como era o atendimento ao público? Era todos os dias, meio período, período completo? Como que era o seu atendimento aí ao pessoal que estava com problemas aí na área da psicanálise? Ok, muito obrigado pela pergunta. Eu tenho a igreja onde eu pertenço, a minha família espiritual, quando a gente chama de família PIB, ela cede para nós uma sala
no qual eu fui permitido pela mesma a estar utilizando ela para auxiliar essas pessoas num tratamento clínico, caso elas precisem. E geralmente eu tenho feito isso durante 2 vezes por semana. É um atendimento específico, somente para clinicar, e geralmente tem sido sempre meio período, na parte da tarde, e as durações são geralmente 40 minutos por sessão. Então, antes de entrar a pandemia, propriamente dito, nós tínhamos 2 a 3 atendimentos no período da tarde, alguns realmente para ajudar mesmo pessoas que estavam passando por situações difíceis. Uhum. Então, você atendia de 2 a 3 pessoas por dia, é isso? Ou por Isso, semana, né? isso, por semana. Uma vez por semana. 2. 2 vezes por semana. Ok. 2. Isso era feito de forma presencial, 2 vezes por semana, e era o seu contato numa das salas da igreja que a igreja cedeu. É isso? Exatamente. Diga para nós aqui, pastor, há diferença entre psicologia e psicanálise? E qual é essa diferença e por que dessa diferença? Sim, sim, sim. Sim, diferença. Nós temos assim o costume até, de pastor Cleverson, de acrescentar nessa diferença um outro psi, porque na verdade são 3 psis, né? Que é a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. Esses 3 ramos têm algo em comum, que é tratar da mente humana, tem como objetivo de aliviar o sofrimento do ser humano, mas elas divergem na sua forma da sua aplicação, a sua maneira executiva, vamos dizer assim. Como, por exemplo, embora elas tratem da mesma situação de saúde, a psicologia, por exemplo, quando ela iniciou em 1935, até então, antes disso, ela fazia parte de uma disciplina filosófica. Então, na Alemanha, já em 1935, ela acaba se transformando em um campo prático, científico de funcionamento, do estudo do funcionamento mental e também comportamental, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas através das suas técnicas, das suas teorias de abordagem, focada no comportamento e principalmente na fala do paciente. Já a psicanálise ela surgiu também contemporâneo à época da psicologia através de Freud, né? Que ele era um neurologista que a partir do estudo e a investigação da histeria, ele acabou desenvolvendo uma teoria focada no inconsciente, com o objetivo de fazer esta abordagem a respeito das dores, dos sofrimentos humanos. Então, a psicanálise, especificamente falando, ela é um processo de investigação que tem foco no inconsciente do indivíduo. Então, o foco dela é tentar compreender a raiz que está ali, guardada, escondida no porão do ser humano. É muito natural as pessoas ouvirem essa pequena frase dizendo: olha, isso aqui só é a ponta do iceberg. Então, é exatamente isso. A psicanálise, ela tenta saber o que há por debaixo dessa superfície, né? O que ela não observa somente a ponta do iceberg, mas ela vai lá no fundo. Então, porque ela entende que é no inconsciente do ser humano que está a raiz de toda a sua dor, surge os seus sintomas, os seus mecanismos, né, de defesa que não são muitas vezes bem trabalhados e que pode estar gerando sofrimento na vida dessa pessoa. Já a questão da psiquiatria, ela já tem um outro foco, ela é focada em diagnósticos
em tratamentos de transtornos mentais. E então o foco, por ela ser um ramo da medicina, né, ele é uma pessoa que estuda para ser médico, e depois ela, durante seus 5 anos, 6 anos, e depois ela faz mais 3 ou 4 anos na área de psiquiatria, uma especialização. Então o foco do psiquiatra é mais biológico. Ele vai estudar as relações dos sintomas que a pessoa está vivendo, numa investigação para procurar quais são as desregularidades neuroquímicas, os históricos que aquela pessoa está inserida, para chegar a uma conclusão e assim fazer um diagnóstico da pessoa. Especificamente falando, a psiquiatria ela trata os transtornos humanos com remédios, que difere das outras duas, né, tanto da psicologia quanto da psicanálise, que não prescreve remédio. Ela procura fazer um tratamento de uma forma. Só assim, para a gente deixar de uma maneira bem mais clara, existe uma analogiazinha que a gente aprende, sem falar muita coisa técnica a respeito disso, é a analogia da planta. Uma planta dentro de um vaso. E aí o que acontece? Aquela plantinha é o ser humano. E aquelas folhas, de repente, uma daquelas folhas começa a cair verde. Verdinha, não havia necessidade daquela folha cair e começou a cair. Aí a pessoa investiga e fala, poxa, algumas folhas estão caindo, outras folhas estão ressecando, esta plantinha está doente, essa plantinha precisa de ajuda. Então vem o psiquiatra, ele olha a planta, ele observa a situação e aplica um remédio na planta. Já o psicólogo, ele já faz diferente. O psicólogo, ele vai observar a situação da planta primeiro, ele vai ver se a planta está recebendo luz, ele vai pedir para que a planta seja mudada de local, vai pedir para tirar, arrancar algumas flores, algumas folhas, aí ela vai focar na terra, vai procurar mexer um pouquinho ali na terra para saber se pode restabelecer as condições normais daquela pessoa. Já a psicanálise, ela vai olhar para aquela plantinha e vai buscar entender as suas raízes. Ela não vai simplesmente ficar na superfície, ela vai buscar entender o que está ali por debaixo da terra, que está fazendo surgir os problemas para a superfície. Então, esse é a diferença aí entre os três. Lembrando que, na verdade, dependendo do profissional que você procura nesta área, você vai perceber que não existe diferença se uma é melhor do que a outra. Na verdade, o que vai fazer a diferença são as abordagens e também a técnica que o profissional tem em lidar com a situação que a pessoa está vivendo, ok? Então, não tem como você elencar num ranking dizendo, olha, existe uma que é melhor do que a outra. Ao contrário, ambas, por exemplo, tem pessoas que passam no psiquiatra e faz psicoterapia com psicólogo ou com psicanalista. Há pessoas que vão para, como eu já recebi algumas vezes, há pessoas que fazem tratamento com psicólogo e fazem com psicanalista. Há também psicólogos que fazem tratamentos de investigativo com psicanalistas e psicanalistas que fazem com o psicólogo e vice-versa. E assim é que funciona. Então, para deixar aqui bem simplificado para os nossos ouvintes, psicólogo e psicanalista em uma palavra, qual a diferença? Resumindo tudo que... Um vai abordar o comportamento e a fala. Esse é comportamento. o psicólogo. Isso é o psicólogo. Isso, e o outro vai focar o inconsciente e, Ok. e os problemas que estão emanados desse inconsciente. E ambos teve a participação de Freud, então. Até a psicanálise teve. Na verdade, a construção das duas matérias às vezes se confundem, mas depois elas vão tomando caminhos diferentes. Joia. Pastor,
Estou conversando hoje aqui com o pastor e psicanalista Alexandre Rubens, que entrou agora. Então, nós estamos aqui hoje com o pastor e psicanalista Alexandre Rubens. As pessoas, devido à pandemia, elas estão com os nervos à flor da pele. Como ajudá-las? E que sintomas têm aparecido nesse tempo agora? Ok. Bom, a gente precisa tentar desgeneralizar esse termo flor da pele, essa questão de crises nervosas, porque algumas coisas acontecem na cabeça das pessoas quando se trata de compreender alguém que está nervoso, alguém que está com os nervos à flor da pele. Por exemplo, precisamos desmistificar a ideia muito popular de que uma pessoa que está com os nervos à flor da pele, ela é naturalmente uma pessoa agressiva. Uma pessoa que responde, que solta os cachorros, que não consegue lidar com as coisas do dia a dia, uma pessoa que muitas vezes grita com um professor que não teve uma nota suficiente, não concordou com a nota que recebeu do próprio professor. Também pode significar para algumas outras pessoas que crise nervosa é algum tipo de transtorno de ansiedade, que é aquela dificuldade que a pessoa tem de lidar com os obstáculos, com a situação do dia a dia. Há também esta outra maneira de pensar, que uma pessoa que está à flor da pele significa ser uma pessoa que é proativa. Às vezes a pessoa está diante de alguém que é proativo, que sempre vai à frente das coisas, vai atrás de solução, sempre está acelerado para poder encontrar saídas e, enfim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente usa esse termo para se aplicar a qualquer situação e até pessoas, né? Por exemplo, existem pessoas que têm aqueles transtornos imperativos, que é o TDAH, pessoas que agem com ritmo extremamente rápido, aquele tipo de pessoa que quer assoviar, quer chupar a cana e assoviar e quer fazer tudo ao mesmo tempo e no final acaba fazendo nada. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque pessoas assim não são nervosas, elas estão passando por algum tipo de transtorno. Então, esta leitura que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber pode atrapalhar mais ainda na definição do que é uma pessoa que está assim com os nervos à flor da pele. Por exemplo, uma pessoa que tem também uma opinião muito forte, aquela pessoa que é contundente na hora de falar, na hora de se comunicar, um temperamento extremamente forte, geralmente é confundida com uma pessoa que tem os nervos à flor da pele. E também existem outros casos que a pessoa está numa situação de estado depressivo ou até mesmo com um transtorno obsessivo-compulsivo e que numa leitura de linhas gerais, não uma ausência de aprofundamento de conhecimento, a pessoa ela é designada ou taxada como alguém que esteja passando por este problema, uma pessoa nervosa. Embora o nervosismo esteja ligado a alguns desses fatores, não é necessariamente assim que deve ser visto uma pessoa que está à flor da pele. Então eu quero, dito esta introdução, eu quero pelo menos mostrar para vocês o diagnóstico. Como pode se diagnosticar uma pessoa que está na situação de flor, os nervos, a flor da pele? Na verdade, nós não chamamos essas pessoas com esse termo, pastor Cleverson. Geralmente nós chamamos estas pessoas que muitas vezes estão com um quadro de ansiedade generalizada. Geralmente nós trabalhamos com esse tipo de visão. Por quê? Porque uma pessoa que acaba demonstrando essa crise nervosa, ela está passando certos conflitos internos que não está conseguindo gerenciar e por conta disto gera uma ansiedade. Por exemplo, aquele alerta diante do perigo, aquela tensão de que algo ruim vai acontecer, e isso leva até mesmo... sabe aquele exemplo? Um exemplo muito fácil de entender é quando você pega um liquidificador e ele tem uma voltagem de 110,
e você coloca ele numa tomada 220. Ele vai acelerar, acelerar, acelerar até queimar. Então, geralmente, pessoas que têm essas crises de ansiedade, infelizmente, elas podem até no início desenvolver bem a sua vida, resolver muitos problemas, porque precisamos de uma certa porção de ansiedade no nosso dia a dia, que nos leva, existe uma porção de ansiedade que nós chamamos de ansiedade boa. Mas quando a ansiedade passa do limite, ela vai levar você para uma situação muito ruim. Então, por exemplo, o estresse. O estresse é um fator, né, muito grande, que é aquela questão de você estar extenuado. O estresse, ele chega a desencadear diversos tipos de doenças, né, diversos tipos de doenças. Aquelas questões de pensamentos antecipatórios, que é o que nós chamamos de preocupação excessiva, aquela preocupação que causa irritabilidade intensa, aquela preocupação que faz como se a pessoa estivesse em carne viva. Qualquer palavra, um barulho sequer, a pessoa já está extremamente irritada. Aquele sentimento também, um outro fator é o sentimento de exaltação, de exaustão emocional. Quando a pessoa está extremamente desgastada emocionalmente, e como a gente sabe que a pessoa está desgastada, está nessa crise nervosa, é porque ela se sente um forte cansaço mental, parecido com a síndrome de burnout. Então, aquela pessoa, ela sente um cansaço que nem dormindo resolve. Ela tem dificuldade de dormir e quando dorme, acorda, tem dificuldade de acordar e quando acorda, não está descansada. É aquela estafa mental, aquele estresse e que os pensamentos ficam acelerados, não desliga e ela não consegue ter mais qualidade de vida. Ela não consegue mais produzir como era antes. E como ela não consegue produzir como ela produzia antes, ela sente culpa, mais raiva disso e vai declinando mais ainda e o seu quadro emocional e o seu quadro interno. Então, aquela situação de muitas vezes da taquicardia e ao mesmo tempo a pessoa sentir a mão toda molhada, suando, mas a mão gelada, aqueles que nós chamamos de suar frio, né? E aquela sensação de que, por exemplo, está tudo certo na vida dela. A vida dela está normalizada, mesmo com essa pandemia, ela está conseguindo receber o seu salário e tudo, mas aquela sensação de que precisa de paz. Há uma grande sensação nesse sentido, de que essa pessoa está faltando paz, a sensação de que, embora as coisas estejam boas na vida dela, esteja tudo dentro de uma normalidade, ela age como se alguma coisa está dizendo, olha, isso aqui não vai mudar, estou numa situação de incompletude, não vai mudar. Então, angústia, desespero, por exemplo, tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser para ontem. Quando alguém se atrasa, quando algo não dá certo, quando está esperando o Uber chegar e o Uber passa de alguns minutos, a pessoa fica extremamente angustiada, desequilibrada, sabe? Então, por quê? Pessoas que geralmente, se descobriu também que pessoas que geralmente estão sempre na flor da pele, são pessoas que têm um quadro de autocobrança. Elas se cobram muito. Elas sempre colocam uma meta acima, além daquilo que elas podem alcançar. E por isso, elas sempre estão assim, se explodindo com qualquer coisa. Porque se, por exemplo, disser para ela, olha, você não arrumou o seu sapato, você não recolheu a roupa. E só isso é o suficiente para fazer a pessoa explodir com a outra. Porque ela já vem com um ritmo de autocobrança e de grandes insucessos pessoais, que isso deixa ela completamente, vamos dizer assim, nos termos mais antigos, histérica, muito histérica com relação ao que ela está vivendo. Então, esse é o quadro que muitas vezes a gente encontra no nosso dia a dia. Se você se identifica, assim, você que está nos ouvindo, se identifica com um desses quadros e isso persiste por alguns dias, uns 15, 20 dias, e você não consegue se desligar,
É bom você conversar com o seu pastor, você conversar com o seu amigo, sentar, pedir ajuda para a sua família, explicar o que está acontecendo. Agora, pastor Cleverson, como tratar, né? Que essa foi a sua segunda pergunta. Como tratar isso? Existem algumas abordagens muito simples que isso nem faz parte de nenhum processo terapêutico, psicológico, clínico, mas que fazem parte de uma ação contínua da vida. Às vezes a gente não presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a vida tão corrida impede com que a gente pare para notar as pessoas que estão ao nosso lado e muitas vezes nós não conseguimos ouvi-las. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar a atenuar isso é simplesmente conhecer a pessoa com quem você está. É conhecer a pessoa. Às vezes nós vivemos sempre tentando conhecer as pessoas por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas deixaram de fazer. Uma relação baseada em cobrança. Toda relação baseada em cobrança vai gerar crises nervosas, vai gerar ansiedade, tristeza, decepção. Então, quando você passa a conhecer a pessoa e principalmente saber como ela funciona em suas situações, saber ouvi-la, em outras palavras, quando você desenvolve a empatia, que é o ato de você se pôr no lugar daquela pessoa. Então você vai ver que essa pessoa está precisando de ajuda. Muitas vezes as coisas que ela está fazendo, ou não está deixando de fazer, ou até aquele comportamento, é um pedido silencioso de socorro e que muitas vezes a pessoa não está conseguindo interpretar. A segunda coisa que podemos fazer para tratá-la é você nunca ir no mesmo nível que a pessoa está. Imagine, a pessoa já está estressada, a pessoa já está numa situação complicadíssima. Né? Deixa eu ver se eu estou aqui. Você não está estressado não, né, pastor? Não, não, não. É um aparelhozinho que soltou aqui. E deixa eu. Pensei que você Deixa eu. jogado o celular para longe. Eu estou aproveitando, eu estou falando aqui na minha igreja, né? Porque aqui é bem mais Ah, calmo, está na bastante. igreja. Isso. Aham. Então, uma coisa interessante que a gente precisa perceber é que não podemos ir nunca, quando uma pessoa está em uma crise nervosa, ir para o mesmo nível que ela. E às vezes a gente esquece que aquela pessoa está nervosa com tantas outras coisas e que o problema não é você. Embora a pessoa esteja relacionada à sua crise nervosa, necessariamente não é a pessoa. Então, quando você simplesmente não bate de frente, você simplesmente deixa com que essa pessoa que está com crise nervosa ou de ansiedade falar, ela vai se esvaziar do seu conteúdo de irritabilidade e depois você vai ver que as coisas vão voltar ao normal e pode ser que você vai ouvir muitas vezes que outras pessoas falam, olha, eu não estava nervoso com você, eu só estava frustrado comigo mesmo. Aí umas coisas aconteceu e acabou disparando uma crise nervosa. Então, a terceira coisa que você pode fazer é faça perguntas à própria pessoa. Se tem uma das coisas que você pode fazer para ajudar muito uma pessoa nervosa, é você fazer perguntas a ela, mas perguntas que pode ajudá-la a descobrir por que ela está desta maneira. Você vai ver como é surpreendente você perguntar por que você está nervoso. E depois as pessoas respondem, aí você começa a fazer mais perguntas tranquilas, né? Perguntas mais, se você continuar assim, vai resolver? Aí a pessoa vai dizer, não, eu só estou desabafando. Ah, tá, então você só está desabafando a sua dor, a sua frustração, a sua raiva. Ah, tá. E aí você vai começar a levar essa pessoa a dialogar com aquilo que está fazendo sofrer. Outra coisa que é sensacional, pastor Cleverson. Eu não sei se eu estou torto aí. Estou torto aí? Não, agora, Não, agora tá. Não, agora entortou um pouquinho. entortou um pouquinho, Volta né? mais para cá. Tá, deixa eu... Aí, aí tá bom. Opa, Essas coisas ao vivo é assim mesmo, viu? Mas é um prazer estar com os direito. irmãos. Aí. Ficou bom. Pronto. Agora, outra coisa que é sensacional, meus queridos, é o abraço. Eu faço uma pergunta, assim,
Isso não tem nada a ver com terapia, embora tenha a ver ao mesmo tempo, mas isso são atitudes comportamentais que não precisa ser ensinado por nenhuma clínica de psicologia ou qualquer outra coisa. Olha, o abraço tem um poder fundamental para tudo em nossas vidas, porque braço é acolhida, braço é recepção. Se você tem o costume de de abraçar sua família, né, sempre, você vai ver que essa família, ela não tem essas crises de picos tão altos sobre nervoso, a ponto de gritar dentro de casa, berrar, xingar, falar palavrão, aquelas coisas, ser agressivo com palavras e etc. Uma coisa que a gente pode perceber é exatamente isso. As famílias que se abraçam sempre acaba tratando estas questões que muitas vezes a pessoa passa de frustração, das lutas do seu próprio dia a dia, suas dificuldades. E outra, existe uma coisa muito interessante. Quando você estiver muito nervoso mesmo, você estiver a ponto de estourar as tampas, vai na tua geladeira, pegue um cubinho de gelo e segure. Só isso. Em qualquer lugar que você estiver, segure. Segurar na mão. Segura Segurar na mão. assim. Só isso. Uhum. Isso é sensacional. É incrível como isso tem um efeito maravilhoso. A pessoa segura e pronto. Se você, por exemplo, tiver alguém na sua casa que você mesmo está muito nervoso, você ouviu algo que você vai dizer o seguinte: eu não vou deixar para lá, eu vou soltar os cachorros e ainda vou dizer tudo que está entalado na minha garganta. Desta vez essa pessoa vai ouvir. Você vai na sua geladeira, antes que você cause algo maior, a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor. Então você vai na sua geladeira, segura uma pedrinha de gelo, você vai ver que resultado vai dar. Simples assim, simples assim. E um outro detalhe: se você for vítima de alguém que teve uma crise, um excesso de raiva e infelizmente você ficou ofendido, ficou chateado, porque pessoas assim falam, xingam, né? Infelizmente, falam coisas desagradáveis. Olha, o conselho é um conselho: não fique com raiva de quem sentiu raiva. Não fique com raiva de quem sentiu raiva. A pessoa já está numa situação difícil e você com certeza vai perceber que muitas vezes quando alguém está com raiva, está sofrendo. E muitas vezes a gente sempre tem que perguntar qual é a minha parte nisso, se nós estamos vivendo, né, de uma maneira muito relacional. Ok? Pastor, você disse que o abraço é terapêutico, então? Eu disse que é mais do que terapêutico, porque são todas estas coisas, pastor, que eu passei aqui, pelo menos, como lidar, são princípios Uhum. básicos de relacionamento humano. Né? Qual é o pai Joia. que não tem o costume de abraçar um filho? Às vezes, como eu disse, a nossa sociedade moderna, é, a correria é tanta, as tarefas, as demandas são tantas, que muitas vezes nós paramos de olhar para as nossas famílias. E com É isso, verdade. nós acabamos desenvolvendo uma família de relacionamentos tóxicos. Então, abraçar, ter empatia, ter diálogo, fazer perguntas, tudo isto é muito mais do que uma clínica de terapia pode oferecer, é algo que vem de você mesmo. E isso é importante no tratamento de qualquer crise, ou de ansiedade, ou de nervoso, que essa pessoa esteja enfrentando. Ok? Demonstra o amor, né? Demonstra o amor que a pessoa sente também, né? Exatamente. Tudo que o ser humano precisa. Ô, pastor Alexandre, nesta pandemia aumentou a procura por um especialista em psicanálise? E quais tipos de problemas são apresentados aí nessa pandemia agora, né? Tem Ó, aumentado o número de procura? presencial, não. Embora algumas Uhum. clínicas estejam já funcionando, eu Mas a particularmente... distância mesmo, a distância. Isso. Nós temos feito através de lives, né? Assim como nós estamos É. fazendo hoje, e funciona assim.
A pessoa que estava com depressão, a sua crise aumentou ainda mais. Ou seja, tudo aumentou ainda mais. E as demandas também. Então, os tipos de pessoas que nós estamos ajudando são pessoas com transtornos compulsivos, que elas sofrem muito. Imagine uma pessoa com toque de limpeza dentro de uma casa com 3 pessoas, sabendo que ela ficava praticamente sozinha a semana toda com as outras 2 trabalhando. Então, aumentou mais ainda. Então, pessoas com toque, pessoas com depressão, pessoas com transtorno bipolar, pessoas com ansiedade e os seus transtornos, nós temos tido assim muita demanda nessa área. Assim. Uhum. Pastor, nosso tempo já está indo longe e eu preciso terminar. Mas antes eu gostaria que o senhor falasse rapidamente a diferença, se há, a diferença não, há como conciliar a teologia e a psicanálise? Olha, dá até para ter um diálogo entre si, porque podemos dizer o seguinte, que Freud e a psicanálise no seu nascedouro, assim como todas as outras ciências comportamentais, ou que ciências humanas, elas foram relevantes, elas eram produtos de sua época. Hoje existe uma compreensão contextual, com uma visão, uma linguagem e um modo de pensar, mais assim, para a nossa linguagem. Então, os resíduos, vamos dizer assim, os resíduos básicos que muitas vezes existia, hoje não existe mais, como, por exemplo, a ideia de você associar Deus a um pai que a pessoa nunca teve, aquela questão aquela antiga briga que existia entre a ciência e a religião, era uma questão da era do iluminismo, o início do mundo pós-moderno, contemporâneo, e tudo isso foi começando a ter uma nova linguagem. Hoje há sim um diálogo, existem muitos pastores, líderes religiosos, padres, a Igreja Católica já tem uma área no campo da psicologia, da psicanálise, existem vários pastores batistas em nossa denominação, existem vários escritores nesta área, como, por exemplo, Larry Crabb, no seu livro De Dentro para Fora, A Árvore da Cura. Existem muitos livros, existe um diálogo, sim. Mas o que se pode perceber é o seguinte, quando se trata de doença emocional, mental, o pastor, se o pastor for um psicanalista, ele tende a atender essa pessoa somente na área da psicanálise, porque não se trata de assunto teológico. Uhum. Quando alguém que é cristão e procura um pastor para aconselhar, então o pastor tem que também focar o seu ramo na teologia e ter a ética de orientar segundo os padrões bíblicos, até porque a nossa referência em toda abordagem, seja ela de qualquer ciência, é a Bíblia. Como o próprio apóstolo Paulo diz, né, que em Cristo nós levamos cativos todo o conhecimento para submeter, para torná-lo obediente a Cristo. Então, o pastor tem que saber separar essas duas coisas. Que na hora que ele Eu fiz um tentar curso, fizer diferente, ele vai causar uma grande confusão na vida dessa pessoa. eu fiz um curso há um tempo atrás, em uma pós em aconselhamento bíblico. O Dr. Sam Williams, que foi um dos professores lá em Campinas, ele disse que para o crente aconselhamos para o crente é aconselhamento bíblico, para o incrédulo não existe aconselhamento bíblico. Ele tem que ser evangelizado. Concorda com ele? Também, com certeza, com certeza. Porque o incrédulo não vai aceitar a Bíblia. Então ele Exa precisa primeiro ser evangelizado para depois, ele entendendo o evangelho, crendo, aí sim
o aconselhamento bíblico serve para ele. Mas fora isso, não, é só para o cristão, concorda? Concordo, até porque cada um tem que ter o seu lugar. Mas a gente só precisa entender o seguinte: o cristão também adoece. Se, por exemplo, ele tiver um desses transtornos, uma crise nervosa, e ele começar a entrar em depressão, ele já tem um profissional também que vai atender esta área. E Sim. geralmente, os psicólogos, os psicanalistas são a porta de entrada. E através deles, eles, né, têm aquela responsabilidade de fazer um diagnóstico responsável e indica essa pessoa, se essa pessoa está precisando de um tratamento médico psiquiátrico ou não, ou somente um tratamento psicoterapêutico com as técnicas para poder restabelecer a saúde mental e emocional daquela pessoa. E isso não tem nada a ver com teologia, entendeu? Uhum. Porque às vezes a única coisa que a gente só tem que entender é assim, o pastor tem que saber aonde que está o papel dele, até onde ele pode ir como psicanalista e até onde que ele pode ir como pastor. E separar bem as duas circunstâncias para não fazer uma simbiose que não vai dar certo. Tem que ver o que que é o espiritual e o que é psíquico, o que é transtorno, é, é, a área que ele deve atuar como psicanalista ou psicólogo, ou uma doença que deve caminhar para o psiquiatra, né? Então ele tem que saber Exa discernir o que é o que, né? Pastor, eu quero Exato. agradecer muito mesmo a sua presença aqui conosco nesta noite. E eu gostaria que o pastor fizesse a oração agora no final, que pedisse a Deus que, se for da vontade dele, que cure, né, as nações, que acabe essa pandemia. Vamos orar? O senhor pode orar para nós? E muito obrigado pela presença, viu? Foi Eu muito agradeço. esclarecedora essa live e que Deus abençoe você, a sua família, o seu ministério aí na PIB de Ferraz. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus sobre tudo, sobre todo e sobre modo excelente. Agradecemos, Amém. Senhor Deus, pela vida dos teus filhos, pelas nossas vidas, que mesmo diante a luta, diante a pandemia, podemos ver e sentir que estamos debaixo das tuas asas. E o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Neste momento, ó Deus, nos direcionamos a suplicar ao Senhor para que, pelo teu poder e o sopro da tua boca, venha dissipar este vírus, essa enfermidade que está no ar, e venha, querido Deus, dar direção para a liderança política do nosso país, para a consciência, para a nossa população, para que, ó Deus, possamos voltar ao normal, mas a um normal, querido Deus, cheio de aprendizagem. Querido Deus, fortalece o teu povo, fortalece os teus filhos, guarda-os, os protege, que a sua mão, a sua bênção seja sobre a vida de todos os teus filhos que participaram desta live, sobre a vida do pastor Cleverson do Vale, sua família, querido Deus amada, sua igreja, e assim, Senhor Deus, de tantos outros servos e servas do Senhor que estarão acompanhando esta transmissão pós o encerramento. Que a sua mão, a sua bênção seja sobre todos os teus filhos. Agradecidos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, pastor Alexandre, e todos os convidados que estão aqui ao vivo e que irão acompanhar pelo Instagram a gravação. Obrigado, pastor Alexandre. Deus abençoe. Forte abraço. Prazer em Amém. revê-lo. Deus. Boa noite. Estamos ao vivo com a live Cleverson Vale e queremos convidar você para interagir conosco nessa noite, perguntar para o nosso convidado